Cidade do Rock. Senhoras e senhores, meninos e meninas, moças e rapazes, está no ar mais um Cidade do Rock aqui em 102,9 da Rádio Cidade. E hoje temos uma presença mais do que ilustre, mais do que especial aqui no Cidade do Rock. Lhes trago agora, dispensa apresentações, Dado Villa-Lobos. Boa noite, Dado. Boa noite Rio de Janeiro. Que bom estar aqui de volta. Grande surpresa, realmente. Tava faltando no nosso dial aqui da cidade. Tava faltando alguma coisa, né, Dado? Já há tempos, né? Há tempos, né? Ô, Dado, qual foi a última vez que você esteve na Rádio Cidade, você lembra? Cara, eu lembro desse que, enfim, a rádio até passou outro dia a invasão da cidade. Isso, né? na reestreia da Rádio Cidade. Exatamente, isso foi em 92. 92. Ou seja, a gente tá falando de 24 anos atrás. Mas eu não me lembro se logo depois a gente não apareceu por ali para lançar o Descobrimento do Brasil, enfim, a rádio ainda existia. Você lembra daquele dia? Cara, lembro, a gente tava com uma banda nova, na verdade, uma banda de apoio nova, tava o Tavinho Fialho, que era um grande baixista. A gente tinha o Carlos Trilha nos teclados e o Serginho Serra, que tocou no Barão Vermelho na formação original, tocando os violões e guitarras também. E a gente estava ali lançando o 5, que foi um disco, digamos assim, mais intenso, introspectivo e que estava ali naquele momento conturbado do Brasil, do presidente Collor, né? Foi assim meio complicado. E a gente estava finzão de trabalhar, de tocar e de fazer acontecer a banda, enfim, a gente estava eu me lembro que o Renato animadíssimo. É verdade. Ela tava bem legal, o clima tava bem bacana, o clima bom, aquele estúdio era maravilhoso ali onde é agora o Into, né? O Into. Era um estúdio grande, né? As paredes de pedra, aquele vidro, enfim. O astral tava muito bom. Bacana. Então, foi uma boa lembrança, né? Assim, tipo, que ficou. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai ler aqui as perguntas de alguns ouvintes que mandaram aqui pro nosso e-mail. Pergunte ao dado@radiocidade.fm. Vamos ouvir então Legião Urbana e a gente já volta com o Dado Villa-Lobos aqui no Cidade do Rock. Cidade do Rock hoje tem aqui o Dado Villa-Lobos, presença ilustre aqui no Cidade do Rock. Já temos pergunta aqui da galera que mandou lá pro e-mail, pergunte ao dado@radiocidade.fm. Qual é dessas aqui, Pedro? A primeira aqui? Aqui, o Thiago Cirne, ele falou o seguinte: sabemos que Renato Russo marcou seu nome no cenário do rock nacional, mas, na sua opinião, Dado, quem teria condições de assumir o vocal da Legião se essa possibilidade fosse viável? Se existisse a possibilidade. Eu acho que, enfim, o que a gente falou quando a banda acabou, enfim, quando o Renato partiu, não haveria essa possibilidade. Simplesmente não haveria. Não haveria, porque, enfim, a Legião Urbana eram esses 3 caras e se fosse acontecer, isso teria que ter um outro nome, um outro projeto, uma outra ideia, um outro... o que a gente faz assim de vez em quando é tocar com os amigos, né, e tal, só pra relembrar. Existem grandes cantores por aí no Brasil e tal, mas você, enfim, não é a Legião Urbana, então... Você e o Bonfá, em algum momento, dado o tempo, desde o falecimento do Renato Russo até aqui, chegaram a pensar em fazer cara, vamos fazer um projeto, um show especial da Legião Urbana e botar um outro vocalista só pra uma comemoração, alguma coisa assim? Chegou a rolar isso? Não, a gente fez em 2011, em 2011 com Wagner Moura, que foi uma ideia, enfim, do pessoal da MTV. Verdade. Que foi sensacional. Mas Wagner, não rolou o grande turnê, nem nada. Não, foi só a gravação desses 2 dias do programa, né? E a gente tinha feito o Rock in Rio também, sinfônico, com vários cantores que passaram lá, né? Pete, o Dinho, o Tony, o Rogério Flauzino, enfim, e ali, esses momentos são especiais sempre, né? E o pessoal, tanto os músicos, intérpretes e o público se emociona muito. Enfim, a força das canções estão ali e é isso que vale, na verdade. Claro. No final de tudo. Aqui tem uma pergunta feita por muita gente que é fã da Legião Urbana. Qual foi o melhor momento da Legião e qual teria sido o auge da carreira da banda? Pra você, o melhor momento e qual foi o auge da carreira?
O melhor momento foi quando a gente foi chamado para fazer o primeiro disco aqui no Rio, na EMI, quando o George Davidson, enfim, finalmente chegamos ao consenso de, vamos gravar um disco, um LP. E aquilo foi tipo, a banda existe e tá a fim de existir por algum tempo aqui. Que é o que a gente mais adorava fazer, se juntar, fazer música e gravar discos, né? Assim, era o nosso primeiro foco, digamos assim. E esse momento, então, a gente muito jovem, saindo de Brasília, um lugar longe aqui do Centro Cultural Rio de Janeiro, São Paulo, né? Chegamos aqui, eu acho que a gente fez direitinho, assim, o primeiro disco, a gente acabou de ouvir Será, primeiro single da banda. E foi um momento entre tantos outros, né? Tiveram momentos ao vivo, como aqui no Jockey Club, no dia que Cazuza morreu, né? Foi o 7 de julho de 1990, se não me engano. Que foi realmente uma sagração, foi, né? O Rio de Janeiro parou, desceu a Rocinha, desceu a Zona Sul e invadiram o Jockey Club, não sei, 50, 60 mil pessoas. Que foi um dia, uma noite muito especial, né? Foi bem marcante, né? E aquelas coisas, enfim, que ficam, são essas coisas maravilhosas que ficam, que valem a pena. O que é ruim a gente esquece. Claro, não tem por que ficar lembrando que é ruim, né? Bom, vamos ouvir aqui mais um dos clássicos. Cidade do Rock hoje aqui com Dado Villa-Lobos. Tem muitas perguntas aqui pro Dado. Ô Dado, todo mundo sabe que o Renato, ele era bem temperamental, né? Um cara muito temperamental, tinha as vontades dele mesmo. Quem de vocês tinha mais jeitinho pra conversar com o Renato, quando ele já não tava num momento assim, muito tranquilo? Enfim, quem tinha mais jeitinho de chegar? Não, deixa que eu falo com o Renato, deixa comigo. Cara, não, o Renato, na verdade, era um cara controverso sempre, né? Mas ele nunca foi... a maneira que ele se colocava e o que ele colocava nunca foi dúbio, nunca foi... O interesse era sempre o interesse do grupo, o interesse, enfim, da música, enfim. Tinha questões pessoais e tudo, mas a gente, quando tava junto realmente fazendo um disco, a gente pensava, não, cara, isso aqui é a nossa vida que tá dentro desse disco e é assim, discutia-se essa questão. E o Renato, a gente levava muito em consideração o Renato como senhor, né? Aquele cara com, tipo, o irmão mais velho, não sei o quê. Mas embates sempre aconteciam. E assim, eu posso dizer que eu era um cara que fazia o meio de campo ali, Bonfá, Renato, não sei o que e tal. De alguma forma. Assim. Porque todo grupo assim acontece, né? Desavenças é comum em qualquer banda que fica muito tempo junto, isso é mais do que normal. Mas sempre tem aquele que é o mais conciliador, né? Por exemplo, nos Beatles o Ringo Starr era o mais conciliador, ficava ali, calma gente, peraí. E na Legião era você, que era o cara mais tranquilo, mas, né? Pode ser, eu tinha esse ímpeto aí, esse papel, digamos assim. Bom, mas a gente estava ali fazendo música e a questão da produção e do que fazer e tal, como fazer, era tudo muito pensado por todos e a gente sempre chegava num denominador comum, as ideias iam circulando e acabava no resultado final, que todo mundo falava assim, conseguimos, parabéns, todo mundo se parabenizava e falava assim, vamos nessa. Bacana. Em 2013, o Vinícius Cunha que tá perguntando aqui, o Felipe Dilon regravou Monte Castelo e o Dado Dolabella, o ator, fez a versão pra Ainda é Cedo, né? Aí os fãs da Legião Urbana, lógico, caíram em cima, né? Falaram, que coisa horrível, acabaram com a música. O que você achou de tudo isso? O que eu acho é que as canções estão aí, eu acho que as pessoas têm o direito e devem regravar, se achar que tem a ver consigo e com o universo artístico, musical dela. Eu acho que tá valendo. Eu não sou eu, vou julgar. Eu acho sempre difícil realmente regravar uma música, porque a referência é sempre o original e você sempre tá, né, entranhado com o original no seu interior, enfim. Mas eu acho legal, eu não tenho nada contra, não. Independente de qualquer coisa, tá ali cantando a música, né? Tá ali cantando a música por algum motivo. E sei lá, o Dado Dolabella é um cara também controverso e tudo. E
em geral, eles têm uma relação com a banda, com o repertório, aquilo tem a ver com parte da vida dessas pessoas também. Eu acho que é tudo válido. Vem cá, em algum momento, Faroeste Caboclo foi uma música preocupante, assim, de, pô, essa música aí é enorme, isso não vai rolar, não vai dar certo. Bom, a gente ficou, sei lá, 3 dias gravando, né, assim, gravando em duas partes, né, e a mixagem no final foi colar uma fita na outra, foi uma doideira, mas a gente sabia do que se tratava, né, a gente conhecia aquela música já há muitos e muitos anos, né, aquele disco foi meio, vamos dar um presente pros fãs do repertório do Renato, do Aborto Elétrico, enfim. Ali naquele disco tem 2 músicas praticamente inéditas, que é Angra dos Reis, Mais do Mesmo, e Depois do Começo, uma regravação, enfim. Mas Faroeste, a gente tinha certeza, aquilo é a história do Brasil, é a história do Brasil rural com o Brasil urbano, mistura tudo, é o Brasilzão que estava ali naquele lugar e basicamente é o que a gente vive hoje aqui, né? Traficantes, tiroteios, mortes e violência. É verdade. Inclusive as músicas da Legião Urbana, todas parece que foram feitas ontem, né? É impressionante. Isso é louco. E aí uma música ter 9 minutos, era assim, vamos fazer 9 minutos, né? Na verdade, a música no corte tinha dado 8 minutos e 56. Aí eu falei, não, gente. Eu cheguei lá no cara, falei, caramba, bota 9 e 3. Aí foi assim. Aí foi. Se for cronometrar, não vai ter 9 minutos. Não vai ter, vamos cronometrar. Cidade do Rock. Estamos de volta aqui no Cidade do Rock com o Dado Villa-Lobos. Quase que eu falei Dolabella, a gente zoando aqui, brincando aqui. É porque os dois são dados, né? Bom, tem mais uma pergunta aqui, dessa vez do Luiz Alberto. Ele falou do filme Somos Tão Jovens. Nicolau Villa-Lobos interpretou o papel que era de você mesmo. Pode falar um pouco dessa experiência de ver o seu filho vivendo você na Legião, mano? Foi super, né? Tipo, ele adorou, né? Porque ele tava fazendo cinema na PUC e ele ficou no set de filmagem em Brasília durante 2 meses, então ele acompanhou todo o lance da produção e tal. Das filmagens, ele conheceu, enfim, a rapaziada toda do filme e adorou fazer, fez muitos amigos e tal. Aí eu, no final, fui assistir, bem, ele aparece no final, assim, e era bem aquilo mesmo, um moleque, ele parece muito comigo. E naquela época eu devia ter uns 15 anos e tal. E ele fez muito bem, foi rápido bom, emocionante, né? Você vê a sua história na tela e aí acaba que seu filho faz, né, o seu papel. Deve ter, assim, estranho, uma viagem no tempo, né? E aí o seu filho já tá ali te representando, enfim, no cinema, né? Deve ter sido, imagino, emocionante também, né? Foi muito emocionante, a gente, enfim, assistiu juntos e tal. Tem mais uma aqui, surreal. O Henrique, ele, cadê? A sua gravadora, né? A Rocket ainda tem lançado novos talentos da música através da gravadora, como é que tá indo? Não, na verdade, os novos talentos que eu tenho lançado aliás, eu lancei 2 discos de uma banda chamada Noturno, que é uma banda muito bacana, que é desse grande amigo meu, Emerson Facão. Então, foi o primeiro disco que a gente gravou lá e lançamos, mas essa coisa do mercado alternativo e tal. Mas o disco foi elogiadíssimo pelo Arthur da Pieve, é um disco muito bacana. Vou ver se a gente consegue ter uma música chamada Pretérito do Futuro, muito boa. E aí foi o último lançamento, assim, de um artista novo. E o outro que eu lancei foi o meu próprio disco, O Passo do Colapso, lançado pela Rocket, e é isso aí. Então, a gente vai ouvir lá no final, ano passado. Ano passado. E aí, que a questão de se produzir, toda a logística, a engenharia de você investir num artista e tal, tá tudo muito pulverizado, tudo muito estranho ainda, para suprir o que o artista quer, o que a gravadora quer, enfim. A gente tem um universo digital muito grande, a gente tinha até outro dia pouquíssimas rádios para tocar, a cidade voltou, isso é um alento para todos, mas
o público se dispersou um pouco também e tal. Era uma gravadora de rock. Mas continua ali. Quando a poeira baixar, a gente vai continuar a pensar em lançar novos artistas e tal. Por enquanto o estúdio tá lá, aqui no Rio. Eu tô gravando um programa meu chamado Estúdio do Dado, que vai estrear no canal Bis, dia 4 de maio, em que o artista vai lá e toca, e basicamente rola um som lá, todo mundo tocando e tal. Já passou por lá Paralamas, Otto, Macalé, o Caetano, o Moreno, o Rodrigo Amarante, Arnaldo Antunes, legal, o Wagner Moura. Bacana. Enfim, e aí a gravadora, a produtora tá nesse formato hoje em dia. Mas pensando em colocar o catálogo à disposição de tudo que foi lançado nos portais tipo iTunes e etc. E pra deixar vivo, né, o catálogo, a história. Claro. Que a gente fez, muita coisa foi feita ali. Uma coisa legal, né? Que merece ser ouvida, né? Exatamente. Vamos lá, vamos ouvir então Pais e Filhos, Legião Urbana no Cidade do Rock, hoje mais do que especial, com Dado Villa-Lobos aqui presente no estúdio da Rádio Cidade. De volta, né, o estúdio da Rádio Cidade, depois de muito tempo, né, cara, fora do ar, e depois de muito tempo que o Dado esteve na época do prédio da Avenida Brasil 500, junto com a Legião Urbana. Ô Dado, você estava comentando aqui sobre um fato engraçado quando vocês foram gravar um programa de televisão. Pois é, a gente não era exatamente uma banda engraçada, né, mas aconteciam coisas. Então a gente tinha ido para gravar esse programa da família Halley, quando o cometa Halley passou pelo mundo aqui, pelo Brasil, enfim. E aí a Globo produziu esse programa, a gente gravou uma música chamada O Senhor da Guerra, que era um programa infantil, então a música dizia, o Senhor da Guerra não gosta de crianças, né? Então, e a gente, como era o Senhor da Guerra, a gente chegou lá no camarim do saudoso Teatro Fênix, que agora virou um prédio residencial ali na Lagoa, Jardim Botânico, né? ali. Botânico, aquela área ali. E aí a gente chegou lá, o camarim de vocês é esse aqui, a gente tava lá, os 4, né? O Negrete ainda tava na banda. E todo mundo vestido de punk, né? Boina do exército, calça do exército, não sei o quê, todo mundo com cara de mal, né? O Senhor da Guerra, não sei o quê. E aí daqui a pouco entraram no camarim duas figurinistas muito alegres, duas araras com o nosso figurino. A gente falou, não, como assim figurino, cara? Aqui o nosso figurino é esse, é o Senhor da Guerra, a gente tá aqui. Não, querido, não. O Vanucci falou que o figurino de vocês é esse aqui, escolhe aí. E eram umas roupas de viking, né? Assim, tipo, uma capa verde, um colã preto e um capacete com chifre, sabe? Vocês usaram ou não? Cara, a gente nem titubeou, falou, bem, vamos lá. Imediatamente botamos as roupas e a gente ficou lá rindo, né? Um da cara do outro. Fantástico. Ô, Dado, vamos falar do Combate Rock. Você lembra, cara, do Combate Rock? Sim, lembro. Como é que rolou esse lance aí? Então, foi na época, eu tava com a Rocket, andando bem, anos 90, né? E eu tinha esse grande amigo, parceiro, Tom Capone, falecido, que partiu, o produtor Tom Capone, que tava com o estúdio disponível lá na Barra, o AR, o estúdio do André Rafael, enfim. E aí a gente juntou uma rapaziada para gravar músicas clássicos que a gente realmente gostava, do Brasil, do americano, inglês e tal. E aí o Dinho tava por aqui, eu falei, Dinho, vamos lá gravar e tal. E aí o Tony, claro, tava ali, o Mingau foi tocar o baixo, João Baroni na bateria, a gente montou uma grande banda lá. Bonfá apareceu também, tocou umas músicas. E eu lembro que foi assim, a gente gravou durante uma noite inteira, as bases todas, tudo muito ao vivo. E aí a gente lançou esse disco, o Combate Rock, uma época assim, vamos ser fiéis aos nossas raízes. Raízes, aquele disco do Clash, né? Vamos ouvir então, Combate Rock com o Dinho Ouro Preto. Vambora. Vamos lá, tudo que vai. Você lembra onde foi gravada essa música, ô Dado?
Peraí, deixa eu trocar aqui. Pronto, vamos lá. Então, essa foi uma versão gravada ao vivo, provavelmente aqui no antigo Metropolitan, agora Citibank Hall. Isso. Lá naqueles anos 90, com Dinho e Tony fazendo o dueto, né? Foi numa festa da rádio aqui. Bacana. Rádio Cidade aí marcando mais uma vez presença, né? Eu queria lembrar uma coisa aqui, a gente estava falando das histórias e tal, eu acabei de lembrar que esse ano eu lanço um livro com essas histórias e muitas histórias, enfim, histórias da Brasília, Legião, Rio de Janeiro e tudo que aconteceu por aqui até então. Pô, que bacana, e que tem algumas coisas interessantes. Pô, legal. Nunca reveladas antes. Bem surpresas, Pra quando Com certeza. Pra esse segundo semestre. Segundo semestre tipo já sai. Setembro, Então aguardem. Um livro cheio de história que você não ouviu ainda. Algumas que já ouviu e outras que ainda não ouviu. Dado, você tá com o teu trabalho então, né? O Passo do Colapso. Isso. Então, meu segundo disco da carreira solo são uma série de canções que tem a ver com o Passo do Colapso, é meio assim, contundente às vezes, o colapso, está tudo, né, ruindo e tal, é o que a gente sente no dia a dia. Mas é um disco que fala basicamente de relações humanas, de amor, de filhos, de belezas, enfim, tal. E um disco lançado ano passado, coproduzido pelo Cassim, o Cassim, o Laufer, a gente juntou uma rapaziada pra tocar junto. O Bonfá toca em 2 faixas, ele cedeu o talento dele aqui pra tocar o brilho de gente que faz brilhar e filho, uma canção que fala do meu filho, enfim. E tem o Eduardo Galeano declamando um poema incrível também, e tem Arthur Lindsay, Fausto Fawcett, Malu Magalhães e vários parceiros aqui tocando, e é um disco que eu acho muito interessante. Se vocês puderem, entra na rede, no site Dado Villa-Lobos e vê lá o Passo do Colapso. Muito bem, inclusive a gente vai fechar o programa aqui ouvindo o Dado Villa-Lobos, Quando a Casa Cai, que tá nesse disco, né? Exatamente. Como ouvi, Dado, um prazer imenso ter você aqui no estúdio da Rádio Cidade. Eu que fico honrado de estar de volta aqui e desejar muita sorte a todos nessa nova retomada aqui do Dial Carioca, que tava precisando muito. Beleza. Obrigado, Dado. Valeu, Rio. Dado Villa-Lobos, Quando a Casa Cai, pra encerrar o Cidade do Rock. Amanhã a gente tá de volta. Cidade do Rock. Quando a casa cai, nada a dizer, tarde demais, já foi ao fundo. Quando a casa cai, justificar, não há porquê, foi tão melhor um dia. Quando nós apontávamos para algo além de nós mesmos, nós abraçávamos alguém, algo além de certezas. Quando a casa cai, reconstruir algo mais forte, forte e tranquilo. Quando a casa cai, aproveitar pra renascer, achar um ponto interno em que nós apontávamos para algo além de nós mesmos. Quando nós abraçávamos alguém, algo além de certezas. Quando a casa cai, quando a casa cai, quando a casa cai.
Fagundes Tavares ganhou aqui a camisa número 1 da Rádio Cidade. André Fagundes Tavares, camisa número 1 da Rádio Cidade, um oferecimento da AtitudeBio.com, sustentabilidade com estilo.